Ok? Vamos lá para o provérbio diário. Hoje é dia 16. Hoje é dia de ler Provérbios capítulo 16 e absorver tudo o que Deus tem para nós através desses conselhos, dessas orientações. Deus usa a boca de Salomão para dizer, para escrever. Outros replicaram esses provérbios, essas informações, e graças a Deus, hoje essas informações se encontram aqui acessíveis para nós, não para lermos e apenas acharmos bonito, acharmos interessante, inteligente, mas para que a gente venha colocar em prática tudo o que o Senhor quer para nós. O homem da qual Deus pergunta assim, pede o que você me quer. Ele pede o quê? Senhor, eu vou te pedir o quê? Olha a responsabilidade que eu tenho, eu preciso de sabedoria. E Deus fala para ele, olha, geralmente as orações que me chegam aqui é o seguinte, eu quero a cabeça dos meus inimigos, eu quero saúde, eu quero mais dia de vida. Bom, já que você não me pediu isso, então vamos lá, eu vou te dar o que você me pediu e ainda muito mais coisa, até o que você não me pediu eu vou te dar. Porque você já se mostra uma pessoa inteligente. É isso que eu conjecturo, é isso que eu acredito, é isso que eu sinto quando eu leio os livros de provérbios, é isso que eu leio quando eu ouço a palavra de Deus, quando eu leio a palavra de Deus. Então, Salomão, filho de Davi, ele já era uma pessoa inteligente, né? E Deus foi aumentar mais ainda, porque nós temos limitações, eu, você, cada um nós temos as nossas limitações. Agora Deus ele pode tirar essas limitações. Deus ele pode abrir a nossa mente, abrir o nosso campo de visão, eu imagino assim, Salomão, ele teve a mente aberta. É como se Deus tivesse dado a ele, sabe, a utilização de toda a capacidade mental. Ele era um homem muito inteligente, Deus deu muita inteligência para ele, né? E no capítulo 16, que nós vamos aqui nos debruçar hoje, e nós vamos estudar quais são as aplicabilidades que Salomão nos orienta, ou seja, Deus usa a boca de Salomão para nos orientar a viver na face dessa terra, beleza? Então vamos lá? Vamos fazer então aquilo como a gente tem feito, né, nos outros vídeos anteriores, outros vídeo áudios, né, que na verdade são vídeos áudios, né? Nós vamos fazer uma leitura rápida e depois nós vamos pontuar alguns versículos que são um chamamento à prática de algo, ok? Vamos lá então? Então vamos lá, rapidamente vamos ler aqui o capítulo de 16 de Provérbios. Diz assim, primeiro versículo: do homem são as preparações do coração, mas o Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para atender os seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Abominação é ao Senhor todo altivo de coração. Não ficará impune mesmo de mãos postas. Pelas misericórdia e verdade, a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do pecado. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até seus inimigos faz que tenham paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de bens com injustiça. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos lábios do rei se acha a sentença divina. A sua boca não transgride quando julga. O peso e a balança justos são do Senhor. Obra sua são os pesos da bolsa. Abominação é aos reis praticarem impiedade, porque com justiça é que se estabelece o trono. Os lábios de justiça são o contentamento dos reis. Eles amarão o que fala coisas retas. O furor do rei é mensageiro da morte, mas o homem sábio a apaziguará. O semblante iluminado do rei está a vida. No semblante iluminado do rei está a vida, e a sua benevolência é como a nuvem da chuva seródia. Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Os retos fazem o seu caminho desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda.
Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir os despojos com os soberbos. O que atenta prudentemente para o assunto achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. O entendimento para aqueles que possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estultícia. O coração do sábio instrui a sua boca e aumenta o ensino de seus lábios. As palavras suaves são favos de mel, doce para a alma e saúde para os ossos. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminhos da morte. O trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o incita. O homem ímpio cava o mal, e nos seus lábios há como que uma fogueira. O homem perverso instiga a contenda, e o intrigante separa os maiores amigos. O homem violento coage o seu próximo, e o faz deslizar por caminhos nada bons. O que fecha os olhos para imaginar coisas ruins e cerra os lábios para praticar o mal. Coroa de honra são as cãs, quando elas estão no caminho da justiça. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda determinação. Eu não me canso de ler diariamente o livro de Provérbios. Como muitos sabem, eu tenho esse costume, tenho aplicado esse costume também aos meus filhos, que todos os dias, o mês tem 31 dias, então todo dia é dia de ler provérbio. Todos os dias é dia de leitura proverbial. O poder que há na palavra de Deus é incontestável. Se você ler a palavra de Deus, se você ler a Bíblia Sagrada e praticar as orientações, há mudança na sua vida. Vai surgir muitas mudanças de caráter, de comportamento, de atitude, de uma série de fatores. Então, assim, é muito gratificante poder ter acesso a essas informações. Eu sempre comparo a Bíblia como se fosse um sistema operacional, né? Nós temos aí a filosofia dizendo que o homem é formado... A filosofia e a própria Bíblia diz, né, que nós somos formados de corpo, alma e espírito. A ciência e a tecnologia vai dizer que um computador é formado de hardware, software e energia elétrica. E um computador e um ser humano são coisas bem parecidas. Eu gosto sempre de fazer essa conjectura. Assim como o homem é formado de corpo, alma e espírito, o computador é formado de hardware, software e energia elétrica. E o que seria a parte de hardware? É o corpo do computador. O que seria a parte de software? Seria a alma do computador. E a energia elétrica seria o fôlego de vida, né? Ou seja, a energia elétrica seria o fôlego de vida que dá vida tanto ao hardware como ao funcionamento do software. Porém, quando você desliga a energia, você corta a alimentação daquele corpo, como se fosse o coração. Você para o coração, para de bombear sangue e, consequentemente, vai parar o quê? Vai parar o sistema, certo? É uma sequência. Você tirou da tomada, você desligou lá no botão power, vai o quê? Parar a alimentação. Consequentemente, o hardware para, e parando a parte de hardware, para a parte de sistema. É a mesma coisa. Você teve um infarte, parou o coração, os órgãos vão entrando em falência e você vai perdendo os sentidos, desmaia e morre. Pronto. Não é assim que acontece biologicamente, né? Eletronicamente é isso que acontece no computador. Agora, o nosso corpo, a palavra de Deus fala que o espírito volta a Deus, o nosso corpo vai para o pó, volta para a matéria, vai se dissolver em pó. E a nossa alma vai, segundo o que Jesus nos ensina, ou vai para o inferno, ou vai ser recolhida, né? Como a parábola do rico e o Lázaro, onde anjos vêm recolher a alma de Lázaro. Ok? Tema para outro estudo, né? Mas veja bem, estou falando de sistema e comparando a Bíblia como sistema. Assim como os computadores têm aí Windows, Macintosh, Linux, nós também, como computadores biológicos, podemos ter sistemas operacionais dentro de nós.
E a Bíblia é como se fosse um sistema operacional. Se você absorver, se você ler ela todo dia, e você absorver as informações que está na Bíblia e praticar essas informações, passar a fazer dela um sistema operacional na sua vida, você vai funcionar muito bem. Ou seja, toda a sua parte de hardware, de software, vamos dizer assim, ó, a tua alma, o teu corpo, tudo vai funcionar se você absorver e praticar os ensinamentos bíblicos. Eu não canso de dizer, nós vivemos hoje sobre a jurisdição de um livro chamado Constituição Federal e os outros códigos, civil, penal, enfim, tributário, consumidor. Nós não vivemos sobre livros, nós não vivemos sobre sistemas escritos, sobre sistemas que foram positivados e escritos. A Bíblia também é um sistema positivado e escrito para o funcionamento da alma e tomada de decisões. Simples assim. Então, a Bíblia é um sistema operacional. E assim como você escolhe viver o sistema de vida que você quiser, a Bíblia está aí também disponível como um sistema operacional de Deus para a sua vida. Por exemplo, você compra um computador na loja, ele vem lá com o quê? Com Linux. Ah, eu não gosto do Linux, não estou acostumado com o Linux. O que você faz? Você formata e instala o Windows. Não era isso que você fazia antigamente? Em meados aí de 2000, 2008, né, 1900 e pouquinho. O computador vinha com o sistema operacional, você lá formatava e colocava o Windows. Ou vinha com o Windows, você ia lá, formatava e colocava um Linux. Não era assim que se fazia? Então o que acontece? O ser humano é do mesmo jeito. Deus te faz com o sistema perfeito. Aí você arranca tudo, você não quer viver o sistema que Deus quer para você, para sua vida, e você vai viver o sistema que você acha melhor. Correto? Contudo, o que acontece com alguns sistemas operacionais? Travam, não funcionam, né? Estão passivos a vírus, não funcionam direito, existem algumas coisas que não se instalam bem, não tem drive para você instalar, e a nossa vida é do mesmo jeito. A partir do momento que você instalar a palavra de Deus no seu coração, na sua mente, e você começar a praticar os comandos e sistemas operacionais que Deus tem para você, para mim, para nós, a nossa vida começa a funcionar da maneira correta. E tudo funciona bem, tanto hardware como software, né? Ou seja, tanto o corpo como a alma. Beleza? Então, seguindo essa introdução, vamos então agora pontuar alguns pontos práticos, né? Meio redundante, né? Pontuar alguns pontos, né? Mas vamos pontuar os versículos que são práticos e raciocinar um pouco sobre cada um deles, tá ok? O primeiro versículo está dizendo o seguinte: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Ou seja, prepare seu coração e a resposta da boca vai vir de Deus, ok? Quando você tem absorvido a palavra de Deus vai transformar o seu coração. E a partir do momento que você tiver um coração transformado pela palavra de Deus, as respostas da sua língua serão diferentes. Antigamente você diria, por exemplo, você ouviria alguma coisa, uma crítica, uma reclamação, e você já dizia que não levava desaforo para casa, que você falava isso e aquilo. Quando você tem a palavra de Deus no seu coração, o que você ouve vai para o seu coração. Você, quando você vai responder, você tem uma resposta totalmente diferente, porque o seu coração está preparado para lidar com algumas coisas. Ou seja, prepare o seu coração e a resposta da boca vem de Deus. Um coração preparado, com certeza todas as respostas que sairão da nossa boca vai vir da parte de Deus. Porque vai vir o que a própria palavra de Deus fala, que a boca fala do quê? Do que o coração está cheio. Então, se o teu coração estiver cheio da palavra de Deus, pode ter certeza, meu amigo, minha amiga, que as respostas sempre vão vir da parte de Deus e não de um coração enganoso. Legal? Versículo 2 diz assim, ó: todo o caminho do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Ou seja, nem todo o caminho são puros. Deus avalia o quê? A vontade. Vou dar um exemplo prático. Vou seguir isso, aquilo, vou seguir isso, vou fazer esse caminho aqui, porque isso aqui eu sei que vai me dar, vai ser bom para mim. Só que Deus está avaliando essa vontade, Deus está avaliando por que você quer fazer isso. De repente, o fim disso que você quer fazer, desse caminho que você está trilhando, não é para uma coisa boa. É para lá na frente você se achar uma pessoa acima dos outros. Às vezes você está estudando, você tem um propósito no seu coração, eu quero estudar
eu quero estudar para isso, porque eu tô cansado de ser humilhado, porque o tempo de humilhação vai acabar e eu vou começar a humilhar as pessoas. Ou seja, o cara quer sair do tempo de humilhação, mas ele quer tomar um caminho para humilhar as outras pessoas depois. Ou seja, Deus vai pesar isso aí, Deus não vai concordar com isso, não adianta, cara. Se você tiver com um propósito no seu coração, eu vou estudar, eu vou fazer faculdade, porque cansei de ser humilhado, cansei de ser pobre, cansei de ser isso, e aí eu vou, chega eu quero ser cabeça, chega de ser cauda, agora eu quero ser cabeça, eu quero mandar, um dia eu vou ter funcionário, um dia eu vou ter isso, um dia eu vou ter aquilo, e aí eu quero ver quem vai humilhar quem é que vai humilhar quem. Entendeu? Ou seja, Deus está pesando todas as vontades. Então tem coisas que não acontecem na sua vida justamente por causa disso. Você propôs um objetivo, mas Deus conhece a sua vontade. Qual é a vontade? Esse objetivo é para qual vontade? É para uma vontade positiva ou é para uma vontade negativa? Porque se for para uma vontade negativa, não vai prosperar. Agora, se for para uma vontade positiva, onde os princípios basilares de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo vão prevalecer, aí as coisas vão acontecer, ok? Versículo 3 vai dizer o seguinte: confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Olha que coisa maravilhosa. Ou seja, se eu confiar em Deus, né, se eu confiar em Deus os meus projetos, o meu foco vai ser estabelecido. Qual que é o teu foco? Né? Está muito na moda hoje a palavra foco. Se você tiver o foco, né? Ou melhor, se você colocar aquilo que você... Olha, eu quero chegar aqui, Pai. Pai querido, Pai nosso que estás no céu. Eu quero chegar nesse objetivo. A minha meta de vida é essa. Se você colocar isso diante de Deus, Deus vai fazer com que esse foco seja estabelecido. Vou te dar um exemplo. Olha, eu tenho um projeto, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu quero emagrecer porque eu quero ter saúde, eu quero, por exemplo, voltando atrás, eu quero emagrecer porque eu quero ficar bonito, porque isso e aquilo, porque eu quero, né, ir pra praia, eu quero fazer isso, eu quero que as pessoas olhem pra mim. Você acha que isso vai acontecer? Não vai, Deus não vai permitir um negócio desse. Agora, se você, eu quero emagrecer, eu quero ficar saudável, porque eu quero viver mais, porque eu quero dar uma qualidade de vida melhor para minha família, aí Deus vai confirmar esse foco, aí você vai conseguir ter foco. Caso contrário, você vai emagrecer, você vai engordar, você vai emagrecer, você vai engordar, você vai emagrecer e você vai engordar. Por quê? Porque você tá com um foco totalmente fora. O foco tem que ser saúde, o foco tem que ser servir no fim de todas as coisas, temer a Deus. Se você tiver, eu quero emagrecer porque eu quero ficar bonito, porque eu quero pegar a mulherada, porque eu quero ter os homens olhando pra mim assim, assim. Isso não vai acontecer nunca. Você vai morrer gorda, você vai morrer gordo. Agora, se o teu foco, se o teu objetivo for ter saúde, buscar ter saúde, para que você viva mais e sirva a Deus melhor ainda, aí sim você vai conseguir emagrecer, aí você vai conseguir chegar ao objetivo que você quer. E aí ele fala o seguinte no versículo 3: se eu confiar esses projetos de vida, faculdade, saúde, família, tudo em Deus, Deus vai estabelecer o meu foco, Deus vai me ajudar a ter foco e eu vou conseguir chegar no meu objetivo. Versículo 4 diz o seguinte: o Senhor fez todas as coisas para atender os seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do seu mal. Ou seja, tudo foi feito para atender a vontade de Deus, meu irmão. Tudo foi feito para atender a vontade de Deus. Mas aquela pessoa assim, assado, você está falando aqui até o ímpio para o dia do mal. Ou seja, a vontade de Deus é que ninguém se perca. A vontade de Deus é que ninguém se desvie do caminho. Só que existem umas pessoas que elas querem desviar, elas não querem permanecer no caminho. Então até essas pessoas vão ser aproveitadas por Deus. É aquela pessoa que tira a sua paz, é aquela pessoa que está tirando o seu sossego, é aquela pessoa que está atrapalhando a sua vida. Poderia facilitar a sua vida, mas está atrapalhando a sua vida. E Deus tem transformado esse mal em bem. Ou seja, Deus está fazendo você uma pessoa mais forte. Deus não está usando essa pessoa, Deus não está usando, presta atenção, Deus não está usando essa pessoa para te tirar a paz, para te tirar o juízo. Não, Deus está usando essa situação da qual essa pessoa tem te incomodado, tem
tem te ferido, tem te machucado, tem te, sabe, tentado tirar sua paz para te deixar mais forte. Deus tem permitido que essas coisas tenham acontecido, até porque a palavra de Deus vai dizer o seguinte, que Deus não dá uma prova maior do que você pode suportar. Então até os ímpios que têm tentado tirar sua paz, tentado tirar o seu sossego, estão sendo observados por Deus, porque Deus vê todas as coisas, e Deus está o quê? Deus está esperando o quê? Um fortalecimento a partir da saída, ou seja, a partir do momento que você conseguir vencer essa situação que você está passando, que Deus está permitindo que isso aconteça na sua vida, ok? Versículo 6 diz assim: pela misericórdia e verdade a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do pecado. Olha que coisa maravilhosa, gente. A palavra de Deus fala que nós somos espetáculos para os homens, para o mundo e para os anjos. Ou seja, nesse exato momento existem homens, existem anjos, o mundo está nos observando, o mundo está nos ouvindo, né? E a palavra de Deus é clara aqui, ó, pela misericórdia e a verdade a iniquidade é perdoada. Ou seja, a misericórdia e a verdade perdoam iniquidades. Quando você é verdadeiro, quando você confessa o seu pecado, ou seja, você você transforma a mentira em verdade. Quando você traz a verdade diante das pessoas, as pessoas que você feriu, as pessoas que você machucou, as pessoas que você ofendeu, as pessoas da qual você deve respeito, deve algo na sua vida, elas terão misericórdia de você. Elas terão misericórdia de você, do seu pecado, vão perdoar o seu pecado. Por quê? Porque você foi invadido pelo Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Então quando você chega para uma pessoa e fala assim, ó, me perdoa, porque eu errei, eu fiz isso e isso e isso e isso de mal para você, ou seja, você está dizendo a verdade. Você está confessando o seu pecado, ao mesmo tempo dizendo uma verdade que aconteceu. Ou seja, eu te machuquei, eu te feri, eu te fiz mal. Me perdoa. O que aconteceu? O que prevaleceu aí? A verdade está sendo dita. Então, onde há verdade, vai também haver a misericórdia. E a pessoa vai ter misericórdia de você, vai perdoar o seu pecado, porque você se deixou ser invadido pelo Espírito. Invadido não, porque o Espírito Santo não invade nada. Você deixou ser cheio do Espírito da verdade, do Espírito Santo, que é aquele que a Bíblia diz que é o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ok? Versículo 7 diz o seguinte: sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até seus inimigos faz que tenham paz com ele. Ou seja, cara, que seu caminho seja reto diante de Deus, e ele fala com que seus inimigos te deixem em paz. Ou seja, se você for uma pessoa, né, a palavra de Deus vai dizer assim: ame seus inimigos e ore por aqueles que te amaldiçoam, certo? Não é isso que está escrito lá? Aí eu vou te dizer uma coisa: o que Salomão está dizendo aqui? O que Deus está usando a boca de Salomão para dizer aqui? Se você tiver uma vida, se você tiver um caminho agradável diante de Deus, até os seus inimigos vão ter paz, porque as pessoas vão olhar para você e falar assim: cara, eu não gosto desse cara, só que esse cara é correto, esse cara é honesto, eu não gosto do que esse cara fala, mas o que esse cara fala é a verdade. Eu não gosto desse cara, eu não gosto, ele é meu inimigo, eu não gosto dele, mas é uma coisa eu tenho que concordar com ele, ou é um cara verdadeiro, é um cara centrado. E aí a pessoa que às vezes é teu inimigo acaba chegando à conclusão de que você não é inimigo dele. Conforme o seu caminho com Deus for agradável com Deus, os seus inimigos vão começar a olhar para você e falar: meu, por que eu tenho raiva desse cara? O que esse cara fez para mim? O que esse cara faz de ruim para eu ter raiva dele? Você está entendendo a situação? Às vezes a gente tem inimigos. Presta atenção numa coisa que eu vou falar para você. Às vezes você tem inimigos, você fala assim: eu tenho alguns inimigos, tá? Mas por que você tem inimigos? Porque às vezes a sua conduta, o seu jeito de viver, o seu jeito de falar ofende. Às vezes o seu jeito de conduzir a vida, o seu jeito de pensar, o seu comportamento, o seu caráter gera essa raiva na vida das outras pessoas, e essas pessoas acabam se tornando suas inimigas, é lógico. Agora, se você viver uma vida diante de Deus, um caminho agradável diante do Senhor, as pessoas vão olhar para você e falar assim: viu, esse cara não fede nem cheira para mim, entendeu? Ele está vivendo a vida dele, eu vivo a minha, ele não se intromete na minha vida, eu não me intrometo na vida dele, ou seja, acabou, não tem inimigo.
Não tem inimigo. Agora, lógico, vai ter pessoas que vão realmente se tornar inimigas nossas pela verdade que a gente vive. Quando você vive a verdade, quando você fala a verdade, é lógico, tem pessoas que não gostam da verdade. Então, realmente, vão se tornar. Mas mesmo essa pessoa que não gosta da verdade, ela pode até ser sua inimiga, ela pode até te considerar como inimiga dela, mas no fundo, ela sabe que você é verdadeiro, ela sabe que você está dizendo a verdade, ela sabe que você está dizendo a verdade sobre ela, mas ela não vai dar o braço a torcer, é lógico, ok? Versículo 8: melhor é o pouco com justiça do que a abundância de bens com injustiça, ou seja, tenha pouco, mas com justiça. Se você olhar ao teu redor, se você olhar para tudo que você tem, e você fala assim, ó, isso aqui eu conquistei com justiça, esse carro aqui eu paguei com justiça, essa casa aqui eu tenho com justiça, isso aqui eu tenho com justiça, eu consegui isso com justiça. Meu irmão, ainda que seja pouco, foi feito com justiça, foi adquirido com justiça. Então, é melhor ter pouco justiça do que você ter o quê? Que fala aqui, do que ter abundância de bens com base de falcatrua. Com base em justiça, rapaz, ó, fiz um negoção, rapaz, ó, esse aqui, ó, valia tanto, mas eu vendi pelo triplo do preço. Isso é injustiça. A palavra de Deus fala que Deus estabeleceu a balança e peso justo. O peso e a balança justos são do Senhor. Obra sua são os pesos da bolsa. No versículo 11, está dizendo isso. Ou seja, nós temos que ser justo em todas as coisas. Justo, o que é justo? Justo é ali, ó, ali no peso, na medida. Então é melhor você ter, olha, isso aqui eu consegui justamente, isso aqui foi no valor justo, isso aqui eu comprei no valor exato, justo, nem mais nem menos. Justo! Vamos pechinchar? Não, justo. Vamos pechinchar isso aqui, ó, isso aqui dá pra ver, não, vamos vender pelo preço justo. Você tem uma casa, vale quanto? 250. Aí o cara sabe que você tá apertado, tá ali, fala, não, eu dou 200. Se você quiser 200, eu dou agora. Não venda. Quanto que a casa vale? Agora 250 é o preço justo dela? É 250. Espera. Não, mas eu tenho que vender. Espere. Venda pelo justo, que você não vai se arrepender. Ok? É isso que a palavra de Deus está ensinando. Seja justo. Qual é o valor desse produto? É tanto. Venda pelo preço justo. Aí alguém chega pra você, viu, mas esse produto aqui você tá vendendo muito barato. Esse produto aqui você poderia vender por tanto, você ganharia mais de 100% em cima desse produto. Não, meu irmão, eu vou vender pelo preço justo. Quanto que eu já fiz a planilha aqui no Excel, tá aqui tudo bonitinho, 40% aqui ganhando 40% aqui, que é a média em cima do produto. É aqui, ó, é tanto, eu tenho que vender por tanto. Seja justo, meu irmão, que Deus vai te abençoar. Tenha coisas adquiridas por coisas justas na sua vida, que você vai ver como vai ser bom viver, como a vida é mais fácil. Versículo 9 diz assim, ó, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Ou seja, com o coração você planeja o seu caminho, mas deixa Deus dirigir os seus passos. Você pensa, ó, eu quero isso para minha vida, eu quero assim, eu quero assado, mas o que acontece? Deixa Deus dirigir os seus passos. Mas Juarez, como é que Deus vai dirigir os meus passos? Lê na Bíblia. Vai lendo a palavra de Deus e vai absorvendo e vai praticando, porque para a gente absorver a gente tem que praticar. Que a cada momento que você vai vivendo na sua vida, você vai entendendo quais são as atitudes que você tem que tomar. E essas atitudes que você tem que tomar é o que? É a palavra de Deus dirigindo seus passos. Peraí, Deus vai pegar no seu pezinho, colocar aqui um pezinho da direita na frente, outro pezinho da esquerda na frente. Não, Deus não vai dirigir seus passos dessa maneira. Deus vai dirigir os seus passos através da leitura da palavra de Deus, através da leitura bíblica. Deus vai dirigir os seus passos à medida que você começar a tomar decisões com base bíblica. O que é isso? Por exemplo, a palavra de Deus, vou dar um exemplo aqui. A palavra do Senhor fala, não seja fiador de ninguém. Então, se você está procurando uma casa para alugar, aí você chega lá, a imobiliária fala assim, ó, só que isso aqui não tem a modalidade de fiança aqui, é só fiador, tem que ser fiador. Não tem seguro fiança? Não tem título de capitalização? Não, é só com fiador. Então beleza, pronto, essa casa não é para você. Essa imobiliária não presta o tipo de serviço que você precisa. Porque além de você não poder ser fiador de ninguém, você também não pode permitir que alguém seja o seu fiador. Nós, como cristãos, obedientes da palavra de Deus, não podemos ser fiadores de ninguém e nem permitir que alguém seja fiador nosso.
de casa, de salão, de empresa, de qualquer outra coisa. Você entendeu? Isso é tomar decisões com base bíblica. Isso é o Senhor dirigindo os nossos passos. Porque a partir do momento que eu obedeço a palavra de Deus, eu estou o quê? Sendo dirigido pelo Senhor. Estou dirigindo, a maioria dos testemunhos dos homens que foram dirigidos por Deus, foram dirigidos pela vontade de Deus, não foram pelas vontades de seus próprios corações. Era Deus orientando, ó, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, sai da caverna, entra na caverna, ou seja, isso é a direção de Deus, é quando Deus te dirige, não quando você quer fazer as coisas a maneira que você acha que seu sentimento, meu coração, minha intuição. Esse dia eu vi uma frase na internet falando da intuição feminina, eu falei assim, que bacana, a intuição feminina só não funcionou no Jardim do Éden, né? Que se a mulher tivesse a intuição tão feminina assim, a intuição tão boa, lá no Jardim do Éden, quando a serpente quis enganar ela deveria ter tido a intuição, né, de não cair na conversa da serpente. Porque o que ela fala para Deus quando Deus pergunta para ela? O que aconteceu, minha filha? Ela diz o quê? A serpente me enganou. E aí eu te pergunto, cadê a intuição feminina? Onde é que está essa intuição feminina? Então assim, ó, nós cristãos não devemos viver com base em intuições. Nós temos que viver em base em um sistema operacional chamado Bíblia Sagrada. Sistema operacional chamado Bíblia Sagrada. Essa é a nossa intuição. Nossa intuição tem que sair daqui. A nossa intuição, o que é a intuição dentro do nosso coração? É quando você tá para tomar uma decisão e o Espírito Santo te faz lembrar passagens bíblicas. Essa é a intuição que nós temos que ter na nossa vida. É o Espírito Santo, que é o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a nossa intuição. Essa deve ser a nossa intuição na nossa vida. Ok? Versículo 11 diz assim, ó. O peso e a balança justos são do Senhor. Obra sua são os pesos da bolsa. Gente, peso e balança justos são de Deus. Ou seja, a gravidade é obra de Deus. Já falei em vários capítulos anteriores, em vários vídeos anteriores, Deus fez a lei da gravidade. E até a lei da gravidade é justa. Se você cair de uma cadeira, você vai levantar rindo. Se você cair de uma mesa, você vai levantar com o braço quebrado e chorando. Agora, se você cair de cima de um prédio de 10 andares, você não vai levantar nunca mais. Até a lei da gravidade é justa. E Deus estabeleceu a lei da gravidade como pesos e medidas. Ou melhor, pesos, né? Medidas já é uma outra visão da física, né? Do tempo e do espaço. Agora, pesos e medidas. Quanto é 1 quilo? 1 quilo é 1 quilo. Não pode ser 1 quilo e 300 ou 850 gramas. 1 quilo tem que ser 1 quilo. Ah, quanto está o quilo da batata? Ah, vamos lá, põe lá o pezinho lá de 1 quilo e põe lá a quantidade de batata no outro. Só que aquele pezinho de 1 quilo que foi colocado no lado esquerdo, não tem 1 quilo, tem 830 gramas. É justo isso? Não. Então o que acontece? Você está lesando o teu próximo. Você vender uma casa que custa 250 por 300 reais, você acha isso justo? Você está lesando alguém. É justo? Não é justo. Você vende um carro, o carro está com problema, tá com um defeito lá que você ainda não viu. Ou ainda que você não viu, aí se torna um vício de contrato. Mas vamos lá dizer assim, ó, você tá com o carro, sabe que o carro tá com um determinado tipo de problema, mas você vende, porque eu quero sair fora antes que essa bomba estoure na minha mão. Você acha isso justo? Você acha justo? Não é justo. Agora, é justo o quê? Você vender, você saber os defeitos que um carro tem e você pontuar esses defeitos. Falar, ó, eu tô vendendo esse carro, mas esse carro, ó, ele tem esse problema, esse tem esse problema e esse problema. Eu já fui orçar para resolver esse problema, custa tanto para arrumar isso aqui. Então eu estou fazendo o seguinte, eu estou te vendendo o carro, já te notificando que o carro está com esses problemas. Então caso venha aparecer ou dar problema nessa peça, eu estou já descontando o valor dessa peça no valor do carro que eu estou te vendendo. Ou seja, se você sair daqui e esse carro der problema nessa peça, você já está consciente de que eu já tirei, já tinha avisado para você que esse carro estava com esse problema, poderia dar problema nessa peça, mas eu já descontei o valor dessa peça no valor do carro, ok? Beleza? Então assim, você pode sair daqui e demorar 1 ano para dar problema nessa peça, mas se der problema daqui 1 semana,
tenha no seu coração que eu já te coloquei ciente do problema que estava com essa peça e que poderia acontecer de quebrar na sua mão, beleza? Isso é ser justo. Isso é você fazer um negócio justo. Isso é você ser justo. E é isso que Deus faz. E sabe o que é o bacana de tudo isso? É que Deus fala que Deus ouve a oração dos justos. Então, quer ter a oração ouvida? Seja justo em tudo que você faz. Nos seus negócios, na sua família, em tudo que você faz, seja justo. Que você vai ver como a sua vida vai mudar, como as coisas vão mudar na sua vida. Versículo 16, vamos lá, caminhando para o fim. Nossa, está longe ainda. Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Ou seja, prata e ouro são insignificantes quando se adquire sabedoria e prudência. Então, antes de querer ter uma vida de sucesso financeira, antes de você querer ter bens, antes de você querer ter ouro e ter prata, o que você precisa ter para obter essas outras coisas? Sabedoria e prudência. E o que é sabedoria? Vamos analisar um pouco? O que é sabedoria? A sabedoria é o nome que se dá àquilo que você faz com conhecimento adquirido. Porque o conhecimento, vamos lá, o conhecimento está lá no livro. Beleza, você pega o livro, põe na sua mesa e começa a ler. E começa a absorver. Se você absorver só aquele conhecimento, vai resolver alguma coisa? Não, você só está com conhecimento armazenado como se fosse no HD do seu computador. Beleza. Agora, se você começar a praticar esse conhecimento para, ou seja, praticar para as coisas boas, né? Ou seja, você começa a praticar aquele conhecimento que você adquiriu de uma forma excelente, isso se chama o quê? Sabedoria. Eu vou lá e vou estudar 5 anos de direito. Estou estudando lá 5 anos de direito. Se eu estudar, terminar meu bacharel de direito e ficar sem fazer nada, o que isso vai adiantar? Nada. Agora, se eu estudar, se eu, advogar, se eu começar a utilizar aquele conhecimento para advocacia ou para o serviço público, alguma coisa, aí sim eu estou tendo sabedoria, porque eu adquiri um conhecimento e agora eu estou utilizando esse conhecimento. Eu vou lá, pego um outro livro sobre um determinado tipo de assunto, absorvo aquela informação e eu não usar, eu não estou sendo sábio. Agora, se eu absorver aquela informação é boa, é verdadeira, como Paulo fala, é verdade, é honroso, é isso. Então enche o seu coração disso. Então, se eu absorver aquele conhecimento e utilizar aquele conhecimento, essa utilização de forma correta se chama sabedoria. Ou seja, então, quero ter prata, quero ter ouro, primeiro então, que eu tenha prudência e tenha sabedoria. E o que é prudência? Prudência é você saber agir nos momentos certos, agir nos momentos certos, agir da forma correta e agir com a qualidade correta das coisas. Porque ser prudente é isso, é andar observando as coisas, é saber onde é que pisa. Isso é ser prudente, saber como fala, com quem fala e a forma como se fala. Isso é ser prudente, isso é uma forma de você ser prudente, ok? 19 diz assim, melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir os despojos com os soberbos. Ou seja, seja humilde de espírito. A humildade de espírito não vai diminuir você quem você é. Ser humilde de espírito não vai fazer de você ser uma pessoa insignificante na sociedade. Pelo contrário, ser humilde é uma coisa que eleva o ser humano. Deus, ele provou isso, ele desceu do céu para lavar os pés dos discípulos, para servir. Quer exemplo maior que o próprio Deus fez? Então, assim, ser humilde é fato, é uma coisa que nós precisamos viver a todo dia. Versículo 21. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Olha só que coisa bacana, cara. Estamos falando o quê? De didática. Estamos falando aqui de corpo docente. Ou seja, tem um coração sábio e doçura nos lábios, e você será chamado de prudente, de um bom professor. Ou seja, como é que ensina? Ah, menina, eu já falei assim. Não. A gente tem que ensinar, embora a vontade seja essa, a gente precisa ensinar com doçura. Tirando o exército, que é a base do grito, é a base do comando, o ensino também
ele precisa ser a base da doçura. Você não ensina alguém botando na cara, enfiando o dedo na cara dela, você errou, você é isso, sabe? Não é assim, é com doçura que você ensina. A partir do momento que você começar a ensinar as pessoas com doçura, as suas palavras serem palavras com doçura, cara, isso vai ter um impacto muito maior do que se você falasse. Embora você vai dizer o seguinte: não, Juarez, mas tem gente que você tem que ser firme. Tem gente que você tem que chegar e falar com firmeza, assim, assim, assim. Sim, concordo. E você vai ter prudência para saber quando é que você vai ter que dizer uma coisa assim. Com veemência, com eloquência. Você vai saber a hora que você vai ter que utilizar esse nível de comunicação. Mas quando está ensinando, quando nós vamos ensinar, nós precisamos de doçura. A palavra de Deus diz aqui que o cérebro absorve mais a informação quando ela é passada com doçura. Olha só, é Deus que está falando, não sou eu. É Deus que está falando que quando a coisa é feita com doçura, as palavras são usadas com doçura, aquela informação ela é melhor armazenada. Você está entendendo o que está acontecendo? O que Deus está ensinando? A profundidade do que Deus está ensinando aqui? Versículo 22. O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estultícia. Ou seja, entender é fonte de vida. Você quer viver? Estude, entenda. Se dedique ao estudo, se dedique a estudar, a absorver informação. Versículo 23. O coração do sábio instrui sua boca e aumenta o ensino dos seus lábios. Olha só que bacana. A boca fala do que o coração está cheio, correto? Isso já é dito na palavra de Deus. Então veja bem, a palavra é assim, ó, ela sai do coração, ela vai para a boca e aí ela sai através dos lábios. A boca fala do que o coração está cheio. Você está entendendo a sequência? Ela sai do coração, vem para a boca e ela é proferida pelos lábios. É assim que funciona. Ou seja, que as nossas palavras sejam como um favo de mel, doce para a alma e saúde para os ossos. Ou melhor, o coração controla a boca e refina o ensino dos lábios. O coração controla a boca e refina o ensino dos lábios. Ou seja, a comunicação ela está dividida em 3 partes. A sua comunicação ela é dividida em 3 partes. Ela sai do coração, vai para a boca e é refinada pelos nossos lábios. Tá entendendo? Você tá conseguindo entender como que funciona a nossa comunicação? Ó, ela sai do coração, vai para a boca e é refinada, ela sai pelos nossos lábios. Então é dessa maneira que a gente tem que trabalhar o nosso coração primeiro, para que a nossa boca e os nossos lábios, que é o final da nossa comunicação, possa ser com excelência. Você está entendendo? Quanto mais você lê, quanto mais você adquire conhecimento, mais você transforma o seu coração. E aí o final da comunicação que sai através da boca e dos nossos lábios, ele vai ser um final refinado. Versículo 24 diz assim, ó, as palavras suaves são favos de mel, doce para a alma e saúde para os ossos. Olha aqui a confirmação disso. Olha aqui, a gente entendeu aqui, Salomão nos ensina como funciona o processo de comunicação. Sai do coração, vai para a boca e sai pelos lábios, ok? E aí ele fala no 24, fala o seguinte, as palavras, ou seja, essas que saem dos nossos lábios, elas precisam ser como favos de mel, porque a partir do momento que elas forem doces, o que vai acontecer? Vai ser doce para a nossa alma, e não tem coisa mais gostosa do que doce, né? Eu mesmo gosto muito de doce, principalmente de chocolate, né? E vai ser o que? Saúde para os ossos, tanto para nós que falamos, como para as pessoas que ouvem. Jó vai dizer, quando está ouvindo ali dos amigos dele, quando ele está passando a pior fase da vida dele, ele vai dizer para os amigos dele o seguinte, cara, o ouvido prova as palavras como a língua prova o paladar. E o que vocês estão me falando tá amargo pra caramba, tá difícil de engolir. Olha só, então é dessa maneira que acontece. É dessa maneira que a gente precisa conduzir a nossa comunicação. As palavras elas precisam ser como mel, a gente tem que falar com doçura com as pessoas. Não é a trancos e barrancos, como diz o ditado. Nós temos que ser doce ao falar. Ah, mas não tem como ser doce. Não, é difícil ser doce. Como que eu vou ser doce? É o que a Bíblia está dizendo, não é o que você sente.
Eu não estou aqui para discutir o que você, e nem falar para você do jeito que você tem que falar, como você tem que falar. Eu estou falando para você o que a Bíblia ensina, como deve ser a nossa comunicação. Existem cursos voltados para a comunicação. Existem vários cursos voltados para como a gente se comunica, como a gente fala. Existem cursos de oratória. Existem cursos da qual ensina como a gente se comunicar bem. Só que a própria Bíblia fala como a gente deve se comunicar. Aqui tá aqui, ó, um curso de oratória aqui, ó. Ó, tem um curso de oratória aqui no capítulo 16 de Provérbios. Ó, aqui um cursão de oratória aqui, ó. Como que você fala? Seja doce. Fale do coração primeiro, que a sua comunicação venha do coração, vá para a boca e da boca passe para os seus lábios de uma forma refinada. Olha aqui, ó, cursão de comunicação aqui, ó. Olha só que coisa boa. E as palavras devem ser doces como mel, porque a partir do momento que ela é essa característica, que a sua comunicação tem essa característica de ser doce, de falar com doçura, o que vai acontecer? Saúde para minha alma, doçura para minha alma e saúde para os meus ossos, tanto para os meus ossos como para os ossos das outras pessoas, como saúde para as outras pessoas. Olha que coisa maravilhosa, não é bacana isso? Versículo 25. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. Gente, nem tudo que parece direito leva para a vida. Nem tudo que parece que é direito, mas isso aqui parece direito, parece que é certo. Nem todos os caminhos que parecem serem direitos levam para a vida, alguns levam para a morte. Então por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que parece, porque nós temos que ter certeza das coisas. Nós precisamos ter certeza de algumas coisas que a gente faz na vida da gente. Porque se tiver alguma coisa relacionada à dúvida, Deus não opera no meio da dúvida. A própria palavra de Deus fala que é sim, sim ou não, não. O que passa disso é procedência maligna. Então se você tem dúvida quanto a alguma coisa, não faça. Você precisa analisar as coisas. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: errai-vos, porque não conheceis as escrituras e nem o poder de Deus. Aonde é que suas dúvidas vão ser sanadas? Através da leitura da palavra de Deus. Leia a palavra de Deus não para pregar. Leia a palavra de Deus não para dizer que você é um bom crente, que conhece a Bíblia, conhece onde tem referência A, onde tem a referência B, onde tem isso, aquilo. Leia a Bíblia para você aprender a tomar decisões na sua vida. Leia a palavra de Deus para que você seja um computador ambulante, um Google ambulante, entendeu? E quando você precisar tomar uma decisão na sua vida, o Espírito Santo vai te fazer lembrar aquilo que você absorveu, e aí você vai tomar decisões com base no sistema operacional bíblico, ou seja, com base no sistema operacional que Deus estipulou para a nossa vida, para que a gente possa viver, que é a vontade de Deus que está na Bíblia Sagrada, gente. Já é chamada Bíblia Sagrada, embora algumas pessoas não a tenham como um livro sagrado, ok? Versículo 26... diz assim: o trabalhador trabalha para si mesmo, porque a boca o incita. Ou seja, quanto mais você tem fome, mais você tem vontade de trabalhar. Você olha para dentro da sua casa, você quer comer uma coisa que não tem, ou você quer isso e aquilo, vai trabalhar, meu filho. Usa essa fome aí que você tem, essa vontade de ter uma televisão de 39 polegadas, essa vontade de ter um carro com ar-condicionado, essa vontade de comer num restaurante bom, de comer numa churrascaria. Usa essa fome para o trabalho, é isso que Salomão está falando aqui. Entendeu? A fome é o que motiva a vontade de trabalhar. Então assim, olha, quer ter as coisas? Trabalha, é isso que está falando, é isso que Salomão tem ratificado. A fome é o que move o homem a trabalhar. A vontade de ter as coisas é o que move a pessoa a trabalhar. Versículo 28 diz assim, ó: o homem perverso instiga a contenda, e o intrigante separa os maiores amigos. Ou seja, não instigue contendas, não crie intrigas, sabe? Não fica, se afaste disso. Se afaste disso. Tem gente que tem prazer de criar contenda nas coisas. Tá vendo um negócio ali, vai virar polêmica. Onde tem polêmica, eu gosto de onde tem polêmica. Sai de que isso? Pelo amor de Deus, gente. Sai fora de negócio polêmico. Paulo mesmo fala para Timóteo: se afaste de perguntas tolas, de coisa de fábula. Você entendeu? Sai fora de negócio de contenda. Tá vendo uma contenda ali? Sai fora. Ou então, seja um filho de Deus. Todo mundo gosta de ser chamado filho de Deus. Mas eu sou filho de Deus. Sabe quem que é filho de Deus? Jesus falou que quem pode falar aqui. Sabe o que Jesus disse a respeito dessa frase? Você sabe quando é que você pode ter moral de falar que você é um filho de Deus? Sabe quando é? Quando você passar a ser um pacificador. Porque Jesus no Monte das Bem-aventuranças, ele fala assim, ó: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus.
Então, filho de Deus não cria contenda. Filho de Deus não é a pessoa que fica arrumando intriga nas coisas. Filhos de Deus não fica instigando contenda. Não fica separando amigos. Não fica criando contendinha, intriga entre amigos. Filhos de Deus são pacificadores. Então, se você quer encher a boca para falar, eu sou filho de Deus, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, seja primeiro um pacificador. Você chega lá no seu trabalho, pacifique as coisas. Lá na sua casa, seja um pacificador e não um criador de inferno. Não toque fogo na coisa, não. Tá vendo que o negócio tá pegando fogo? Vai orar. Ou seja um pacificador, pacifique a coisa. Não aumente mais, não jogue lenha, gasolina na fogueira, não. Porque se você faz isso, não fale que você é filho de Deus, não, que você não é, não. Você é filho do diabo. De Deus você não é. Porque quem veio para matar, roubar e destruir foi Satanás. E se você tá com esse comportamento de matar, de roubar e de destruir a vida dos outros, então você é filho do diabo, você não é filho de Deus, não. Então quer encher a boca para falar, eu sou filho de Deus, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, seja um pacificador. Porque Jesus disse que os pacificadores serão chamados de filho de Deus. E se você não tem cunho nenhum para pacificar nada, então, meu filho, tira isso da sua boca. Você é filho do diabo. De Deus você não é. Então trate de mudar hoje. Mude hoje. Seja um pacificador. Que aí você vai poder dizer com orgulho que você é um filho de Deus. Tá? Versículo 30. Agora sim, caminhando para o fim. O que fecha os olhos para imaginar coisas ruins, ao fechar os lábios pratica o mal. Gente, não veja ou imagine coisas ruins na sua mente. A sua mente é um dos órgãos mais importantes e poderosos que nós temos no nosso corpo. Então, se você sabe, for uma pessoa que fica assistindo filmes pesados, filmes ruins, filme de terror, filme que não agrega valor nenhum para sua alma, nem para sua inteligência, você está fazendo um mal tão grande para tua alma, para o teu cérebro, sabe? Não fique vendo. E outra, não imagine também, porque quando você não vê na televisão, você pode fechar os seus olhos e ficar imaginando coisas ruins. Não fique imaginando coisas ruins. Pelo contrário, imagine coisas boas. Imagine seu corpo se recuperando da doença. Imagine você vivendo, morrendo velho, farto de dia, morrendo igual um passarinho, dormindo, sabe? Se imagine assim, tenha pensamentos bons. Sabe? Você imagine assim vivendo uma vida boa, saudável, sabe? Sem faltar nada, com muito amor, carinho, afeto dos amigos, dos filhos, dos parentes. Se imagine assim, entendeu? Se imagine dessa forma. Feche os seus olhos para pensar coisas boas e não coisas ruins. Na tua cama, quando você vai dormir, você começa a ter os últimos pensamentos daquele dia. Durma com pensamentos bons, durma com os pensamentos saudáveis, que você vai ver quanto isso vai fazer bem para a tua vida. E finalizando aqui o versículo 33, diz assim: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Ou seja, pode tirar a sorte. A gente pode até tirar a sortinha lá, os dadinhos lá, achar o que eu faço? Faço isso ou aquilo. Só que a determinação para você fazer aquilo que você decidiu fazer só vai vir de Deus. Porque Deus, ele conduz o nosso coração como pode ser conduzido um rio. Vai dizer Salomão que Deus conduz o coração de um rei, assim como você conduz o caminho de um rio. É fácil mudar o caminho de um rio, é só você ir mudando ali, ó, ir cavando ali, cava aqui. Você consegue desviar a força de um rio. Pode ser forte o que for, pode ser a correnteza que for, você consegue desviar essa correnteza. É só ir cavando, vai cavando, que daqui a pouco você pode fazer um contorno e desviar esse rio. E a gente também pode fazer isso, né? Ou melhor, Deus ele faz isso. Porque a gente pode até decidir o caminho que a gente quer trilhar. Mas Deus, ele pode, entendeu? Mudar a nossa determinação. Deus pode mudar tanto pro nosso bem, como para nos desviar do mal. Ah, eu quero fazer isso, quero. Só que aí você acaba perdendo um pouco da determinação. Por quê? Porque às vezes Deus está tirando um pouco o seu foco disso, para que você veja coisas que realmente valem a pena. E quando eu falo de coisas que realmente valem a pena, eu quero terminar usando a reflexão de Marta e Maria. Jesus está lá, junto com Marta, Maria, e Marta está ali preocupada com isso, aquilo, fazendo, acontecendo, trabalho, serviço, tal, e ela, ao ponto de chegar a Jesus e falar assim: Senhor, o senhor não se incomoda de ver essa situação? Eu estou aqui cheio de coisa para fazer, atolada de serviço, e Maria está aí sentada aos seus pés te ouvindo falar.
Qual é a resposta de Jesus para Marta? Mediante a preocupação das coisas. Jesus fala assim: Marta, Marta, você está preocupada com tanta coisa, Marta. Sendo que apenas uma coisa é necessária. Uma coisa só. E Maria escolheu a melhor parte e dela não será tirada. Então o que acontece? Às vezes a gente está preocupado com tantas coisas. A gente quer fazer tantas coisas. Só que existem coisas muito mais importantes. Não está falando que você não pode, não é para lavar a casa, não é para lavar a roupa, não é para fazer as coisas. Essas coisas são importantes, mas existem coisas mais importantes. Então se você não começar o seu dia lendo a palavra de Deus, se você não conseguir começar o seu dia meditando na palavra de Deus, cara, pelo amor de Deus, entendeu? As outras coisas não vão dar certo. Então comece o seu dia meditando na palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, que você vai ver como o seu dia vai ser melhor, como o seu cérebro vai transformar melhor, como você vai tomar decisões melhores, ok? Um grande abraço para você que ficou até aqui, que ouviu essa ministração, essa ministração de Provérbios capítulo 16 até aqui. Muito obrigado por a sua companhia, muito obrigado por você estar ouvindo essa palavra, né, tá ouvindo essa meditação, e que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado e que o principal, que você coloque em prática tudo aquilo que Deus usa a boca de Salomão para nos ensinar através do capítulo 16 do livro de Provérbios, ok? Esse é o meu desejo, essas são minhas últimas considerações e que Deus abençoe grandemente.